Fala pessoal, seja muito bem-vindo a este canal que tem por obrigação ensinar a você investir muito melhor. E a verdade é que continua a queda da bolsa, sangrando, fundos imobiliários e FIX sangrando. Risco ou oportunidade? Eu já gravei um vídeo justamente falando desse tema, mas o que eu quero mostrar a vocês aqui é justamente as oportunidades dos ciclos de mercado e como eu me oriento de acordo com os ciclos, se é hora realmente de comprar, de vender, de fazer minha reserva de oportunidade. E eu quero mostrar exatamente quais são as percepções desses ciclos que faz com que eu tome minhas decisões. Inclusive, por a gente estar no momento de um ciclo de queda, eu acharia fundamental iniciar a carteira do canal, porque realmente a gente está com uma baita oportunidade. Eu vou ver realmente se a gente consegue iniciar o quanto antes essa carteira, porque está numa grande oportunidade, num ciclo de queda, então vai fazer a gente rentabilizar ainda mais. A gente não pode perder as oportunidades. Então o que eu quero mostrar a vocês é exatamente um gráfico que vai mostrar como funciona mais ou menos esses ciclos de mercado, a tendência natural do mercado. A gente sabe que é renda variável, que aumenta, diminui, está caro, está barato, isso num curto prazo, mas no médio e longo prazo ele segue uma tendência e esses ciclos normalmente se repetem. E o que acontece? Muita gente, por não ter esse tipo de entendimento desses ciclos, acaba perdendo dinheiro nos seus investimentos, porque sempre vai querer investir no melhor momento, mas ninguém acerta qual é o melhor momento. Ou se acertar, foi uma grande jogada de sorte, que possivelmente não vai se repetir nem tão cedo. Então deixa eu mostrar aqui para vocês um gráfico para vocês entenderem melhor esses princípios. Veja só, na média, a tendência é que a bolsa sempre seja na crescente. Claro, isso no médio e longo prazo. Mas o que acontece é que esses ciclos, ele normalmente acontece dessa forma. Vamos iniciar aqui com a alta, então ele vem, desce e tal, passa um tempo na baixa, sobe novamente e normalmente é esse ciclo que ele vai apresentar. E o que é que acontece muito? Muita gente quer acertar sempre nos picos e nos vales, não é isso? Por quê? Quer entrar no exato momento que vai ganhar muito dinheiro. E isso é onde acontece o grande erro. Então, qual é a minha estratégia? A minha estratégia é justamente você fazer investimento em escadinha. Ou seja, você investe todos os meses. Se a gente for olhar os últimos meses, a bolsa está com tendência de queda, certo? Então, ela deve estar em algum ponto exatamente desse trecho aqui, ó, certo? Pode estar aqui em cima, pode estar aqui embaixo, não é? Então, o que é que eu venho fazendo? Eu venho aportando todos os meses, certo? Eu não quero acertar exatamente, eu não tenho a necessidade de acertar exatamente aqui. Eu venho fazendo meu preço médio nesse sentido aqui, certo? E vou aportando todos os meses nesse sentido. E vou ter essa percepção quando ela começar também a subir. A gente vai ter aí as taxas de juros, não é, como sinalização. Então a gente vai ver toda a movimentação do mercado também com a tendência para ela subir. Então o que acontece? Quando ela inclinar, a tendência for para alta, certo? Eu começo a diminuir meus aportes e vou fazendo reserva de oportunidade. Só que acontece aqui, a grande maioria das pessoas, quando começa essa tendência de queda, não tem estômago, não consegue segurar, não consegue ver seus ativos diminuir. Mas, ao meu ver, é justamente onde estão as oportunidades para você fazer preço. E quando ela pegar essa tendência de subida, claro que eu não vou saber exatamente o momento de parar, mas eu vou ter uma percepção do ciclo. Então eu posso estar aqui, ó, investindo aqui e tal, mas aí eu dou uma parada, uma segurada, certo? Dou uma diminuída na realidade, que o importante é você investir todos os meses, né? Então eu diminuo os aportes para focar na reserva de oportunidade. Para essa reserva ficar forte
né, o bastante para quando começar novamente a ter um ciclo de queda, eu aproveitar, eu ter caixa para fazer esses aportes. E o que é que eu vou fazer quando ele atingir esse patamar aqui, o ciclo? Quando eu tiver com meus ativos super valorizados, eu vendo? Aí você que decide, né? Se você quer botar lucro no bolso, você vende e fica por ali, né? Pode fazer até caixa realmente para aproveitar novamente o ciclo de queda. Mas a ideia, né? A ideia é fazer patrimônio para viver de renda, para você receber dividendos. E se você está com bons ativos, você quer fazer quantidade, quer ter quantidade de cotas. Então você não vai naturalmente vender, né? Você vai esperar um novo ciclo para você aportar mais e assim aumentar ainda mais o seu patrimônio. Deu para ter um entendimento de como funcionam os ciclos e basicamente isso sempre vai se repetir. Vamos dar uma olhadinha agora no gráfico do Ibovespa nesses últimos meses para a gente ver se tem essas tendências, né? Se tem esses ciclos se movimentando e a gente entender melhor qual é o ciclo, qual é o movimento que está fazendo agora no gráfico. E percebam, eu não estou dizendo que é para você comprar e vender. Eu não estou dizendo que você fique feito um maluco aproveitando. Eita, eu vou tá subindo, eu vou vender e tá caindo, eu vou comprar. Não necessariamente é isso. Porque, volto a dizer, você precisa ter bons ativos para o longo prazo. O Ibovespa, por exemplo, aqui no último mês, já caiu 1,92% nesse último mês, certo? Se a gente pegar aqui um recorte maior, nos últimos 6 meses, ele está positivo, 3,91%. Mas se a gente ver aqui da maior alta para cá, ele está com uma tendência de queda, 5,63%. Ou seja, a gente está num ciclo de queda, justamente enfatizado pela questão do aumento da taxa de juros, não é isso? Então, olha, o que acontece? 28 de agosto foi o pico de alta, né, do Ibovespa, batendo seus recordes históricos. E de lá para cá, vem só caindo. Então veja que de meses em meses, sempre vai ter oportunidade de você fazer aportes melhores, por causa dos ciclos do mercado. Ou seja, você faz um aporte maior quando está em queda e você faz um aporte menor quando está em alta. Então a estratégia que eu uso é basicamente a seguinte: num momento de ciclo de queda, não é que eu estou vendo um cenário de queda, que é justamente o que a gente está passando nesse momento, é a oportunidade de aportar mais, certo? Quando ela começar a inclinar para o movimento de subida, né, eu continuo aportando também, da mesma forma. Só que, quando subir demais, eu começo a diminuir esses meus aportes. Eu, em vez de investir 100% do que eu faço todos os meses, eu diminuo 50% do valor e continuo aportando 50%. E os outros 50% eu vou guardando na reserva de oportunidade. Para quê? Para exatamente no momento de ciclo de queda novamente, eu ter um caixa mais robusto para eu aproveitar melhor ainda as oportunidades. E aí fazer aportes maiores nos momentos do ciclo de queda, que é justamente onde a grande maioria faz ao contrário. Nesse momento de queda, desfaz, vende, sai da posição, ou seja, amargando prejuízo. Beleza? Eu acho que ficou bem claro essa questão dos ciclos. É uma coisa que você deve ter em mente sempre, porque é o que vai fazer você ter um entendimento dos movimentos de mercado, porque você vai errar menos. Você vai entender melhor o movimento do mercado, então você vai saber se é momento de investir pesado ou se é momento de se segurar e fazer uma reserva de oportunidade. Beleza? Espero que tenha gostado do vídeo. É um vídeo bem rápido para falar da questão dos ciclos de mercado, as oportunidades que estão aparecendo. Claro que você tem que analisar o seu fundo imobiliário, analisar a sua empresa que você está comprando para ver se realmente ela está com fundamentos de compra, se realmente só é um alvoroço do mercado, que é onde aparecem as oportunidades, e você então aproveita dessas oportunidades. Então é isso, eu vou ficando por aqui, até um próximo vídeo, tchau!